Sejam bem-vindos no site Mundo de Amanhã, é o canal YouTube que traz os assuntos do mundo de amanhã, aquele mundo que a gente quer ver acontecer. E se o mundo de amanhã tem uma ambição, é de fazer a gente refletir sobre o amanhã e, claro, isso nos traz a necessidade de pensar também sobre ontem e hoje. E a gente quer, para isso, colocar um pouco seu neurônio no liquidificador, né? Hoje, para colocar seu neurônio no liquidificador, eu conto com a ajuda valiosa do Alexandre Pimenta, que é filósofo, produtor cultural, educador social, e que vai nos ajudar, então, a ter um olhar sobre o mundo de amanhã, sob o prisma da educação, mas não só, sobre o prisma também político, social, ambiental, e digamos que a época da pandemia nos ajudou a refletir mais sobre esse mundo que a gente vive, que a gente está, o que pode acontecer e aonde a gente tem que, talvez, colocar nossa ação e nossa energia para ir na direção que a gente quer. Ô, Alexandre, quando te falo mundo de amanhã, o que isso te inspira? Primeiro, respirar, não é? Porque talvez uma das marcas do mundo na atualidade seja uma sensação de asfixia, não é? A própria pandemia, como uma doença infecciosa respiratória, nos coloca essa condição, não é? E ao mesmo tempo, fatos sociopolíticos de grande importância, como por exemplo os últimos acontecimentos, por exemplo, nos Estados Unidos, de um negro sendo literalmente proibido, não é, de respirar, não é isso? Então eu acho que a questão da respiração e fundamentalmente a experiência do ritmo, não é? Porque a respiração está inerentemente ligada com o ritmo e nesse sentido com a poesia, não é? Mas ao mesmo tempo, quando penso no mundo do amanhã, saindo dessa versão um pouco mais poética que eu trouxe no segundo momento, ao mesmo tempo me parece que a nível civilizatório nós estamos numa encruzilhada cujas alternativas não são desejáveis. Que por um lado nós temos a extinção e por outro lado nós temos a barbárie. A filosofia é um exercício de pensamento, talvez uma das possibilidades dela é justamente entre encruzilhadas falar, olha, talvez o que está em jogo seja um falso problema ou nós temos que buscar outros elementos e talvez outras possibilidades que nesse caso é a extinção, não é? Quando você fala extinção, é uma visão ambiental, uma visão da espécie, porque a extinção do sistema Terra não vai acontecer. O que pode acontecer é a extinção, falando da espécie humana. Eu acredito que a ciência, em várias vertentes dela, nos coloca essa possibilidade inerente. Agora, por exemplo, quando você diz que o sistema Terra não vai colapsar, toda a ciência moderna, física, nos mostra que em algum momento, obviamente, esse planeta vai deixar de existir, não é? E, por exemplo, um grande antropólogo chamado Lévi-Strauss, ele disse: o mundo começou sem os seres humanos e vai terminar sem os seres humanos. Não, eu concordo. Não é? Porque o ser humano sair do sistema Terra me parece possível. No resto do sistema Terra, plantas, insetos, bactérias, sim. Isso tem talvez mais futuro? Mais futuro no sentido de que, obviamente, nós vamos desaparecer antes deles, não é? Mas pensando num sistema solar, não é? A Terra em algum momento daqui bilhões de anos também deixará de existir. Tá. Não é? Mas o Claude Lévi-Strauss, quando falou isso, talvez se referir a um período de tempo mais curto. Vamos pensar no âmbito
do século XXI. Perfeito. 2100, o mundo de amanhã. Digamos numa escala de uma vida, talvez depois de amanhã, 2100, né? Mais 80 anos. Sim. Mas 2100, que é o número redondo, em 2100 tem espaço suficiente, tem terra fértil, tem peixe no oceano, tem água, tem ar para respirar? Ou o sistema industrial, termoindustrial do jeito que ele existe hoje, ele coloca em xeque esse tipo de vivência que a gente conhece? Olha, segundo algumas estimativas, daqui, por exemplo, 100 anos, se nada, por exemplo, como uma outra epidemia, que pode ser a epidemia terminal, alguns epidemiologistas colocam essa possibilidade, não é? Algumas estimativas dizem que a gente chegará a 11 bilhões de pessoas na Terra. Esse acréscimo não é qualquer acréscimo, não é? E, obviamente, o que a gente vem notando desde pelo menos 1940, 1930, se eu não me engano, que foram quando começaram as primeiras medições a nível dos requisitos atmosféricos, digamos assim, de vida, né? O que parece é que nós estamos impedindo a capacidade inerente da vida de se regenerar, não é? E nisso todos os sistemas coimunitários, não é? Perdem essa capacidade inerente de regeneração. Não é isso? Essa teoria do que hoje, mais ou menos no meio do ano, talvez agosto, já é o momento em que já passamos a entrar em dívida com a capacidade de regeneração da Terra, né? Sim, desde que... Todo ano. Todo ano e cada vez mais... menos tempo para que a gente bata essa meta, não é? Por exemplo, o relógio, digamos, o relógio do fim do mundo, que foi criado depois das primeiras explosões atômicas, não é? Que é mantido até hoje, nós estamos a alguns segundos da meia-noite final, não é? E isso, óbvio, são inúmeros parâmetros, algo muito complexo que vai da política à economia, à ecologia e tudo. Não é? Mas eu acho que, de fato, por exemplo, pegando a questão da educação, não é? Uma educação, por exemplo, o mundo de amanhã, o que me inspira isso, que foi a sua pergunta inicial, né? Por exemplo, uma educação não hipócrita já estaria bom, não é? Uma educação não hipócrita nesse sentido de que, por exemplo, eu acho que a gente... Tem uma banda punk chamada Sex Pistols. Eles lançaram um disco muito importante no final da década de 70 ali, chamado New Future, que eu acredito que é um momento muito marcante e tem um filósofo que trabalha esse momento chamado Berardi, um italiano. E desde lá, de fato, o sentimento que as pessoas têm com o futuro é o desespero, não é? Então, eu acredito que uma educação que parta necessariamente dos desafios que nós temos e não minta para as nossas crianças, não minta para a juventude, seria um grande passo nesse sentido, não é? Porque, de fato, uma sociedade calcada na mentira, digamos assim, não é? A nossa incapacidade de dizer a verdade é uma sociedade que está fadada à barbárie, não é? E hoje a gente percebe isso muito claramente no nível do discurso político, não é? Fundamentalmente, essa incapacidade de dizer a verdade. E a gente tem uma tradição ocidental que vem da filosofia, que eu acho que é justamente o exercício ao contrário, que é o exercício da coragem de dizer a verdade, mesmo que isso me custe a vida. Entende? E hoje, talvez nós estejamos entregando muito facilmente as chamadas liberdades
civis e políticas, porque, quer dizer, parece que a nossa compreensão do que seja a vida foi reduzida à mera sobrevivência. Sim. E nós estamos em um ambiente onde o medo é talvez uma mola propulsora de todo o mais, uma invenção constante de fantasmas. Se a gente, o glorioso Eduardo Galeano disse isso, eu acho belíssimo, quer dizer, quando temos comida, temos medo de que a comida esteja envenenada, e por aí vai, não é? Então, essas bolhas que vão se formando baseadas no medo, e sempre o medo do outro, né? Então isso vai tornando o mundo cada vez mais asfixiante, nesse sentido. Será que a gente consegue, através da filosofia, trazer o que me parece um remédio para essa asfixia, que é o que chamamos de cultura do diálogo? É o contraponto da cultura do conflito. A cultura do conflito é partir do pressuposto, talvez de sobrevivência ancestral, do que o outro, ele é um inimigo, ele é medo, ele é ameaça. A cultura do diálogo é a capacidade de chegar para o outro e de tentar entrar em comunicação. Qual que é a barreira hoje da cultura do diálogo? É uma pergunta um tanto, digamos, generalista, porque o diálogo ele sempre ocorre em um contexto dado e tudo mais, mas digamos assim, vamos pensar nas nossas crianças dessa geração. E, por exemplo, eu nasci em 86, então eu peguei toda uma construção econômica e social que deu nesse mundo que a gente está hoje, não é? Então, uma coisa fundamental que uma psicóloga, não vou dizer o nome dela porque agora me foge o nome, mas ela notou algo fundamental. Ela era psicóloga e trabalhava com comunicação. Isso ela notou em 1977. Ela falou: a próxima geração, as primeiras experiências afetivas e cognitivas dessas pessoas vão ser a tecnologia midiática e já não mais o contato físico, né? Hoje, na geração que a gente pode chamar de geração conectiva, digamos assim, que tem um cérebro já completamente diferente, isso a nível fisiológico de fato, né? Completamente diferente. O que ocorre? O modo como nós nos socializamos, porque, por exemplo, hoje talvez essa geração conectiva seja a primeira geração, desde todas as gerações paleolíticas, que aprendeu mais palavras com um tablet, com a televisão, com o computador, do que com uma mãe. Quando eu digo mãe, é qualquer voz humana que a trate com cuidado e afeto. E é muito diferente eu aprender a palavra mar como uma mera operação do que aprender a palavra mar transmitida por um corpo afetivo que me explica, não a nível racional, o que é o mar, do que, entende isso? Então, quer dizer, hoje nós perdemos, digamos assim, vamos perdendo, não é? E essa geração que digamos assim, é o objeto de novas tecnologias, objeto e sujeito ao mesmo tempo, mas quer dizer, será a geração aonde, digamos, a nova ordem mundial, isso não tem nada de atores, não, mas são de fato, vamos dizer, o sistema técnico econômico vigente hoje vai experimentar necessariamente essas tecnologias, e óbvio que a gente não sabe, digamos, medir
Quais serão as consequências disso daqui a 2, 3, 4 gerações? Mas essa geração já sofre necessariamente por exemplo, uma diminuição do contato físico, uma diminuição do que a gente pode chamar de empatia, uma diminuição da capacidade de cooperação, e tudo isso certamente monta uma cena, digamos assim, muito, digamos, quente, né? Onde tudo pode acontecer até não acontecer nada e tudo permanecer como está, digamos assim, não é? Que seria talvez um outro fracasso. Minha reação é que, com certeza, não é bom saber de mar através de uma tela. É melhor aprender isso através da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Mas também o bom é nadar no mar, né? Para saber o que é mar. Necessariamente. E claro, andar na neve, claro. E claro que é andar na floresta e pegar uma fruta do pé, né? Então essa relação mais tátil, né? Essa relação mais autêntica, mas a experiência, eu acredito na força da experiência física. Sim. E não digital. Você está me falando do mundo que está em processo de digitalização irreversível? Eu acredito que a digitalização universal do orbe, do mundo, né? Quer dizer, essa digitalização é um novo todo. Né? Porque o ser humano, ele, como acredito todos os seres vivos, ele precisa de um entorno que responde a ele, porque senão nós não temos a possibilidade de fazer a experiência do nosso próprio corpo, não é isso? Hoje, o que seria esse entorno é essa malha eletrônica digital que se substitui o que, sei lá, na manhã de ontem a gente chamava de mundo. Não é isso? E ao mesmo numa manhã de ontem. ao mesmo tempo, o que você traz, eu acho, que é justamente o que hoje temos a sensação de estar perdendo o mundo. Onde está o mar? Onde está o ar? Onde está essa interação? Eu acho que isso é um outro problema para a questão necessariamente da educação, da experiência do mundo, não é? E também, óbvio, com essa impossibilidade do diálogo, não é? Porque ali também estão outros não humanos, mas que são alteridades e que criam mundos, não é? Isso talvez seja um ponto muito importante, né? Porque com a intrusão desse vírus, não nós percebemos que nós chegamos em um ponto, talvez irreversível, como esses processos que eu estou dizendo, para depois eu emendo nesse ponto. O processo de digitalização universal do trabalho, da saúde, da educação, eu acredito que são tendências irreversíveis. E o sistema vigente no mundo hoje, ele fez a aposta nisso. E nós estamos vendo pouquíssimas respostas a nível sociopolítico, comunitário, das pessoas realmente conseguirem cooperar entre si e criar os seus modos de proteção do outro, não é? Porque, de fato, nós vivemos em um momento econômico e político onde as condições de possibilidade da cooperação e de um corpo erótico, afetivo da sociedade foi colocado a zero. Sabe que nossas andanças do site O Mundo de Amanhã, a gente foi ao encontro de várias comunidades, indígenas, quilombolas, caiçaras, caipiras, periféricas, pessoas que foram totalmente esquecidos durante 30 anos de crescimento exponencial depois da Segunda Guerra, 1550, 1980, que foram considerados totalmente retardados, bregas, coitados, durante 30 anos de globalização, e que, de repente, a favor de uma pandemia que deve ter trazido alguns efeitos positivos,
de repente fica fashion, entendeu? Tipo, viver perto da natureza, numa comunidade, com as relações mais próximas com as pessoas. A gente tem encontrado várias pessoas que vivem assim e que de repente todo mundo está achando incrível, está achando bom, está achando pertinente, está achando que é a solução. Eles conseguem enfrentar esse big data, esse grande tsunami que você está descrevendo como uma alternativa extinção, uma alternativa barbárie. Existe um caminho estreito para esses seres humanos lá que existem na multidão? Pois é. Talvez esses seres humanos sejam os últimos remanescentes do Homo sapiens. Porque, de fato... Isso me lembra um vilarejo de gaulês lá, Asterix, né? Irredutível. De fato, essas pessoas, elas são especialistas em fim de mundo. Né? Porque, por exemplo, falando das comunidades da América, não é? Com a chegada dos europeus e o processo barbárico de dominação, eles tiveram que enfrentar o fim do mundo. E, incrivelmente, eles estão aí vivos, não é? Criando modos de não apenas sobreviver reduzido à mera existência biológica, não é? Criando mundos com outros seres que não humanos e compondo um mundo muito mais rico e que com condições de transmissão, de conservação, que nós, brancos ocidentais, chamados, quer dizer, o nível mais elevado do fazer, do pensar, do pesquisar, não é? Estamos, quer dizer, o que a gente chama de racionalidade nos levou a um mundo onde eu não tenho, aliás, eu tenho a certeza de que o meu filho, que hoje tem 16 para 17 anos, vai viver em um mundo menos habitado e habitável do que eu vivi, não é? Então, no século XVII, né, que teve as luzes, né, que trouxe via Descartes, né, Rousseau, Voltaire, toda essa turma de pensadores que trouxeram um novo olhar da época, né? Saindo da Idade Média, escuridão, entre aspas, e trazendo para as luzes, especialmente a favor da visão científica. Hoje a gente está vendo que essa maneira de enxergar o mundo, que deve ter tido sua pertinência na época, hoje as luzes estão se apagando. A racionalidade, a teorização, a digitalização, ela fecha um ciclo, fecha a luz, enquanto a vida, talvez no sentido mais nobre da palavra, com V maiúscula, ela é de relacionamento interpessoal, de convivência com a natureza, com o ar puro, com a água potável, com uma terra fértil, um oceano cheio de peixes para se alimentar. Eu sinto essa mudança, sabe, sempre esse mundo cíclico. Talvez a pertinência hoje dessa iniciativa do Mundo de Amanhã é de dizer que a gente está num ciclo que fecha e a necessidade de entender qual é o ciclo que se abre e alguma esperança para ele. Talvez a condição fundamental, a esperança não me diz nada, sinceramente, mas eu acredito que a possibilidade de uma vida diversa, uma vida que se sustente na Terra, ela implica necessariamente em nós rejeitarmos o que é dito, ensinado e vendido 24 horas por dia para todas as mentes e os corações. Futuro, com F maiúsculo, que é o futuro de quem? É o futuro desse sistema que causou a pandemia. Quem causou a pandemia não é um vírus, é o sistema que causou essa pandemia, que acelerou todos os processos. E, de fato, eu acredito que negar esse futuro é fundamental para que haja possibilidade de novos porvires. Porvires são o quê? São modos, formas de vida.
não é? E se a gente não rejeita esse futuro, essas formas de vida em Gaia se tornam cada vez mais frágeis, mais fragilizadas, não é? E veja bem, se tem um conterrâneo seu chamado Michel Serres, que morreu recentemente, que eu acredito que seja um dos maiores pensadores que a gente conheceu no último século e nesse, que morreu agora há pouco, mas ele falava assim, muitas das vitórias humanas são derrotas piores do que... quer dizer, sempre a gente ganha, mas nós perdemos muito com essas vitórias. E eu acredito que essa vitória, que esse momento da civilização atual, ocidental, metropolitana, como se queira chamar, se ela chega à vitória, nós perdemos, e essa perda talvez seja uma perda terminal, aonde, veja bem, eu não acredito que, por exemplo, a civilização vai continuar, mas ela vai deixar de ser humana. A humanidade vai continuar, mas ela vai perder muitos ganhos civilizacionais. Esse é um dilema fundamental que nós estamos, um dilema fundamental. E eu acredito que negando essa imagem do futuro, não é? Porque como eu conheço, estudo, ouço falar e tudo, tem muitos povos em Gaia hoje que não têm e passam muito bem sem a ideia de futuro, não é? E isso é um modo cultural de experienciar o presente. O que é o futuro? É um modo experiencial de viver o presente, não é? E eles estão... Qual que é, vamos dizer assim, o imperativo dessas vidas? É a conservação do presente etnológico deles, com toda a riqueza que eles conseguem nutrir e criar, e não necessariamente pela via tecnocientífica. Porque o que a gente chama de conhecimento científico, em alto grau, é uma forma de dominação do mundo. Como que eu domino processos, como que eu controlo fluxos. E é muito interessante, quanto mais nós dominamos, por exemplo, rios, mais enchentes temos. E mais difícil é a cada ano com os melhores engenheiros, e os processos vão se entropizando e gerando caos, não é? Então, nós temos outras formas de estar no mundo que não necessariamente passa por algo que eu posso chamar de um desvio cognitivo. Eu não preciso fazer ciência, como nós entendemos ciência, com C maiúsculo, porque tem ciências, essas eu adoro, mas essa ciência eu tenho muito o que pensar e de fato brigar com ela, digamos assim. Mas nós não precisamos, vou te dar um exemplo, existe um rio, esse eu não vou falar, é um exemplo concreto, né? Mas agora eu não me lembro exatamente do local e tudo, mas existe um povo que vive ali há muitos e muitos anos. E esse rio passa por um processo de cheia. O que eles fazem? Eles sobem o morro. Quando o rio baixa, eles descem e, obviamente, ali é um ótimo lugar para plantar. Eles estão ali naquele vale há muitos, centenas de anos, nessa dança. Para eles obterem o sustento da vida, para eles criarem as suas gerações, transmitirem os seus conhecimentos, eles não precisaram de ciência. Agora, quando eu chego ali com uma visão de enquadramento, que eu acredito que dá conta da complexidade das relações, o que eu faço é levar aquele sistema a um colapso. Muito facilmente, em pouco tempo. Porque o que a gente está vendo é que em pouquíssimo tempo, o que seria o mais alto nível de ciência e de técnica nos levou à catástrofe. Então, isso é uma contradição em termos. E que, por exemplo, na educação, nós precisamos levar isso a sério.
Nós precisamos deixar de ser hipócritas no sentido de, bom, somos os senhores do mundo. Está dado que não somos os senhores do mundo. Porque um mero ser que não é nem vivo, talvez, que é um vírus, ele está entre algo híbrido, vivo, não vivo, pode acabar com a soberba da espécie humana. Não é isso? Então, de fato, eu acredito que, por exemplo, no Brasil, esses seres humanos que você mencionou, eles são especialistas em momentos de catástrofe. E nós temos em fim do mundo e no momento presente. Com certeza, com certeza. Tem um educador, Daniel Mundukuru, e ele fala o seguinte, numa entrevista que eu achei tão claro o que ele disse. Ele falou, o entrevistador perguntou, Daniel, por que o branco aí é um termo genérico para inimigo, por que o branco não gosta dos indígenas? Por que, ele diz? Porque ele fala, nos chamam de preguiçosos, nós não queremos trabalhar. A grande questão é que ele fala, nós vivemos para o presente e isso os brancos não suportam. Nós educamos as nossas crianças para o presente. Tem um outro educador, pensador, escritor, que é o Ailton Krenak, do povo Krenak, e ele diz, as nossas crianças são educadas, e aí vamos retomar o ritmo que no começo da nossa conversa, são educadas para colocar o coração no ritmo da terra. Não é isso? Isso é fantástico. É óbvio, uma imagem poética, mas tem aí toda uma base de conhecimento que não é poesia, não é romantismo. De fato, essas pessoas vivem inerentemente ligadas com os ritmos da vida, entre a vida. Não é isso? Nós vivemos num cosmopolitismo de línguas, mas as míriades de linguagens não humanas, nós não temos mais. Não é? O mundo ocidental. Por quê? Porque já não temos essa experiência das montanhas, do mar, da floresta. Não é isso? Mas esses povos mantêm vamos dizer, um léxico enorme, porque eles conversam com esses outros seres, para caçar, para festejar, para tudo, não é? Então, essa capacidade de, não é nem dizer que vamos encará-los, os seres extra-humanos, digamos assim, vamos encará-los como seres políticos. Para muitos povos ameríndios, não é que vamos encarar, eles são seres políticos e nós temos, para viver onde nós vivemos, nós temos que negociar com eles. Não é? Essa capacidade de não objetificar o mundo, mas de subjetificar o mundo, se eu posso usar uma expressão meio feia, não é? Mas isso talvez seja, quer dizer, se nós tivermos pela primeira vez, que parece uma incapacidade da nossa civilização, e não é necessariamente um valor cristão que eu estou dizendo aqui, mas a humildade de aprender, não é humildade, a seriedade. Eu acredito que uma educação de amanhã, ela é necessariamente filosófica, no sentido de quê? No sentido de que nós precisamos estar em conversação, em reflexão, sempre colocando os fundamentos do que nós fazemos, do que nós vivemos em reflexão, porque tudo pode ser diferente, não é? Esse é um quesito básico. E às vezes dizem assim, não, a amizade é a condição do diálogo. Não, ao contrário. Ao contrário. Nós precisamos de uma hospitalidade, mas uma hospitalidade como nós estamos aqui. Você sempre me provocando a reflexão, não me deixando
outro conforto, senão uma verdadeira reflexão, onde nós realmente falamos do que precisamos falar e não escamoteamos os nossos problemas. Isso é uma questão fundamental que está ligado com essa não hipocrisia que eu acho fundamental para a educação hoje. Por outro lado, é uma educação antropológica. Em que sentido? Um sentido muito simples. Muito simples. Fazer antropologia é encontrar outros seres humanos, levá-los a sério, não estudá-los como se fossem objetos e tal. Não, levá-los a sérios um bicho de circo, sei lá. Exato. E aprender com eles. Sem essas orientações, eu acredito que vamos ficar entregues ou à barbárie ou à extinção. O homem branco ocidental precisa muito descer do seu piedestal. Com certeza. Com certeza. Porque senão não temos possibilidades de narrativas. Eu falei que essa conversa ia colocar nossos neurônios no liquidificador. Alexandre, muito obrigado pela sua presença no canal. Prazer. Muito obrigado pelas suas visões, as leituras, necessidade da simplicidade, a necessidade da humildade, a necessidade do diálogo, que isso a gente acredita traz um mundo de amanhã melhor, sendo que para viver o mundo de amanhã, o importante é viver o mundo de hoje. Muito obrigado pela sua presença no canal Mundo de Amanhã. A gente se vê em breve. Valeu!